Boas pessoal, odeio a SKTR. Então, hoje o plano é ter um obeio vamos usar flor para variar. Vários flores. O outline com um azul esferográfico. E provavelmente o fundo será branco. O neon vai fazer o seu trabalho e as cores escuras vão tirar e vai ser bastante simples. Boas pessoal, estamos aí novamente com o Barbecue Graffiti Files e desta vez com um convidado de peso no panorama do graffiti em Portugal. Fez parte dos PRM, juntamente com o convidado do episódio anterior, o Youth, Painting Rating Mafia, e conta com mais de 30 anos de amor a esta arte que chamamos o graffiti. Sem mais demoras, eu acho que toda a gente já sabe quem é. Grande, big up, Mano Way. Obrigado, man, por teres aceito o convite, man. Obrigadão. E queria também dizer-vos quem é que está connosco ali daquele lado. Mano Biru, AK Biru, Birulês, como quiserem. Tem uma ligação muito forte com o hip-hop. É um dos grandes responsáveis por eu pintar. E sem dúvida nenhuma que também agradecer o facto de ter cedido os beats para a realização deste episódio. Muito obrigado, mano. Estamos aí, mano. Sem mais demoras, vamos então começar. Vamos embora a isso, mano. Conta-nos o que é que te fez estar hoje em dia mais de 30 anos de ligação com o graffiti. Quando e como é que começaste? Obrigado pelo convite, Raps. 30 anos, mais ou menos, um pouco menos que 30, okay. Acho eu. E comecei já há algum tempo, para aí em 92. Em 92 comecei eu, na minha fantasia, a dizer, do grafo. Das minhas influências, de onde veio o meu interesse pelo grafite. Comecei por fazer sozinho. E depois conheci pessoas também que pintavam discretamente e juntei-me com eles e aí cresceu. Ok. Estás-nos a falar daquela altura, se calhar de início, não é? PRM, e esse núcleo que sem dúvida nenhuma são um dos grandes responsáveis por o grafite ser o que é hoje em Portugal.
Antes de falarmos de cruz, se calhar passávamos já para um bocadinho da história do tag. E não sei se o teu primeiro tag foi Noke. Não? Ok, queres falar disso? Ok, tags. Pronto, hoje em dia eu tag e pinto obeio. SKTR, já tive mais tags, são muitos anos, estás a ver. Comecei com Case One, embora pintasse mais Noke. Case One era só mesmo o moniker. Yeah. E depois C, FTP e finalmente obeio SKTR. Pelo meio tive montes de nomes, outros nomes. Umas variações. Principalmente porque eu queria ver mais nomes nas ruas e tinha que ser eu quase a pintá-los, estás a ver? Também para explorar mais letras e outras composições. Pelo meio, pintei Noke, Season, Dalsim, Slayer, Urso. Mas tem os tais 3 principais nomes. E Dalsim tem alguma coisa a ver com aquele jogo de arcade e da cena de Street Fighter? Yeah. Jogo, filme? Tem. Ok. Era fã do Street Fighter, do jogo, e principalmente do Dalsim, estás a ver? E como eu era alto e magrinho... Aquele gajo que esticava os braços, não é? Nessa altura pensei, Dalsim, perfeito, vou pintar isto algumas vezes. E pintei, e curto bem a composição das letras. É como o Slayer, também bem de letras. E sempre letras que acabam por ser diferentes e daí essa tua procura nessa inovação, não é? Era a maneira de explorar outras letras sem ser o meu tag, né? Como Silver Kid ou The Railers, escrevíamos por extenso, mesmo para poder escrever outras letras. Ok. Silver Kids, sensivelmente, eu recordo-me porque foi exatamente na altura que eu comecei, 96, se não me engano, Silver Kids, e uma crew com uma variedade enorme, não é? Lembro-me Dome, Inox, Ezor, não é? Sim, Ezor, Parks, Doom, Fan, Size, Too Loud, Slap. Too Loud, exatamente. SKTR é uma junção de cruz, certo? Certo. 2 cruzes que às tantas fundiram-se porque andavam juntos. TR é o crew mais exclusivo, não é? TR fundamos, eu e a minha namorada na altura, que agora é a minha mulher, era Tânia Rui, TR. E SK era o meu crew de greve. E a certa altura o L entrou para TR com a autorização da minha mulher, porque SK já tínhamos um plano. Então, o L pomos em TR. E TR na realidade somos só nós 3. Okay. Enquanto SK é o crew com a maioria dos membros da SKTR e que sempre esteve aberto a novos membros. Ok. Então, TR começou como Tânia e Rui e mais tarde só com a aglomeração do L. Tânia e Rui L, ou seja, The Railers. E virou The Railers. Yes. Ok. curiosidades, mano. Também os teus tags, pelo que eu percebi, tem tudo para mim, são de letras longas, alongadas, mano. Eu não sei se isso é uma estética que foste escolhendo de propósito ou se calhou, porque eu sempre gosto bem dessa verticalidade nas coisas e faz-me bem sentido também. A ideia é essa. Estás a ver? Cada letra é um personagem, é um indivíduo. E pronto, ele é um autorretrato, não é? Cada letra. E sim, eles são da minha altura, estás a ver, do meu reach, e pronto, e da minha postura. Aquilo é um autorretrato e cada letra é um personagem
de autorretrato. Portanto, explica-se a si próprio. É louco isso. Yeah, eu quero que as pessoas estejam em frente a ele e que o encarem. Estás a ver? Estava com essa curiosidade de perceber, e agora que estás a dizer que cada letra é um personagem, isso para mim traz-me outra questão, porque nem toda a gente olha para o grafite e percebe a cena do writer como alguém que está mesmo a pintar letras, por isso é que é o writer, não é? A cena... Estamos a escrever. Estão a escrever, e veste nesse papel de alguém que está a escrever, a mandar mensagem, ou é texto, ou é só um caractere, não é? Há uma coisa para além dessa personagem? Sim, man, então, eu escrevo, né? Sou um writer, ok? Eu escrevo. É sempre o mesmo texto, mas a interpretação é diferente sempre, pessoa para pessoa, que é uma cena que eu não posso controlar, mas a ideia está implícita, estás a ver? As cores diferentes, a posição das letras, a postura, dão a entender o que é que eles querem dizer naquele momento. Tenho letras a subir escadas, tenho letras, estás a ver, a descer escadas, de frente a ti, acima, estás a ver, a subir em cenas. O texto, o texto, interage com quem está a ver, mas a quem está a ver é que tira as conclusões, estás a ver? Mas eu transmito alguma cena, está ali. Por acaso é um apelo à tua imaginação. Está ali o Obey e tu imagino que as pessoas vejam e tentem entender como é que ele fez, porque é que ele fez, e têm que encontrar as respostas. Mas as respostas tiras tu, estás a ver? As ilações tiras todas tu. E a cena do obey, da palavra em si, né? Tem essa cena mesmo de obedecer de alguma forma, do inglês mesmo? Ou... Começou um bocado por isso. Era obey, obedece, obedeçam. Okay. Era um bocado essa a ideia. Lias, obeis. Agora, eu sei, eu julgo perceber que já transcendeu isso, estás a ver? Muitas pessoas já o conhecem, ou viram o meu percurso, viram os obeis a aparecer e já não é, estás a ver, uma palavra de ordem, já é um personagem, ou já é um writer, estás a ver? E depois claro, aí tu já vês o progresso, ou as novas cenas que eu estou a fazer, ou o que é que será que eu quero dizer com esta nova peça. Acho que já é outro processo, principalmente para quem vê. Mas já não é uma palavra de ordem da minha parte, estás a ver? É só uma representação da arte que eu julgo estar a fazer. As letras já são inevitáveis, já, eu obei. Ok, queria só reforçar a pergunta relativamente às cruzes e falámos um pouco de Silver Kids. Eu acho que PRM, e quem não viu pode ver o episódio do Yud, que ele fala muito dos PRM, mas tens FDP e antes ainda PBC como sendo uma das cruzes do início, não é? As primeiras aí a surgirem. Queres-nos falar um pouco disso? Então, quando o PRM deixou de funcionar como um crew de greve, crescemos dessa fase desse início. Eu pretendia continuar a pintar noutros formatos, e eu e o Mosaic, um ex-PRM também, fundamos os FDP, com o Sir, o Hashem. FDP é literalmente FDP, é o que quer dizer. Fiz de puto. O Hashem, que era o francês, ele ia com esse nome, embora. E foi Os assim FDP, sim.
Era um spin-off de PRM, com muitos menos membros e com uma nova ideia, uma nova mentalidade. E depois, muito por minha influência, fundimos-nos com a PBC, que já não era... Ficamos FDPBC, que já não era tanto um crew de greve, como os PRM tinham deixado de ser, e já era mais uma cena de street life, estás a ver, de hip-hop, de curtir. Tínhamos bem membros femininos, tínhamos bem miúdas, tínhamos pessoal que não pintava, tínhamos rappers, tínhamos DJs, tínhamos só pessoal que rolava connosco. Okay. E isso era FDPBC, já era uma família muito maior. Já era um crew fora, é um crew de hip-hop quase mais em completo. que nós éramos os membros writers. Ok. Falar um pouco das influências e se calhar pergunta-se quem é que são as tuas influências a nível nacional, mas há uma pergunta que eu gostava de fazer a ti particularmente, que envolve uma pessoa, uma personagem que eu acho que marcou muito o panorama do grafite nessa altura dos finais dos anos 90. Estou a falar do Bunny, de Madrid. Gostava que falasse um bocadinho sobre essa relação, como é que o conheceste e como é que vês a influência dele também em Portugal. O Bunny, KPR2, ele é de Madrid, é espanhol, aliás é um luso-espanhol, a mãe é portuguesa. Okay. E como é que eu conheci o Bunny? Em 94, 95, sim. Vi um grafite dele, eu ainda aventurava-me bem sozinho, e vi um grafite, o grafite era bastante recente, eu disse, uau, então taguei por ali perto, estás a ver? E depois passei no outro dia e estava um tag dele, estás a ver? E eu, ok, taguei também nas imediações mais um bocado e passado alguns dias a gente finalmente encontrou-se ali numa paragem que os dois tagavamos, estás a ver? Foi assim que a gente decidiu conhecer-se. E pronto, desde aí, o intercâmbio, com idas minhas a Madrid, ele vindo aqui frequentemente, tinha aqui a avó, a mãe também depois veio morar para cá, e pronto, já, é como tu dizes, é uma influência no grafite de Lisboa, incontornável, todo bué de writers, desde a velha escola até os mais novos, já lidaram com o Bunny. O gajo é uma estrela. Sim, big respect aí para o Bunny, sem dúvida. É uma besta, um writer mesmo a nível europeu com bem de reconhecimento. E pronto, ele influenciou-me bué pessoalmente e a Bad Writers de Lisboa, tenho a certeza, porque ele não pintava só comigo. Conforme foi conhecendo pessoal, foi se envolvendo também com eles. E pronto, já Bunny, com certeza muito respeito e uma grande influência. Ainda com essa dica, tenho que referir o chá também. Okay. O shampoo, ele é luso-italiano, também conhecemos mais ou menos nos mesmos moldes, antes do Bunny. E é um tipo formidável, um gajo fantástico, pinta bué, sempre pintou. Também tivemos intercâmbio, idas a Milão, ele vindo aqui, conhecemos montes de writers de Milão, lá, eles cá. E a maneira de estar deles, estás a ver, aquele cool todo deles, de writers cool, estás a ver, influenciam-nos também bué. São dois writers estrangeiros, entre aspas, que fazem parte do nosso imaginário. Sem dúvida, contribuíram muito o Bunny, para a cena do grafite em Portugal. E o chá. Então, e há quase 30 anos atrás, como é que era ir comprar as latas? Latas? Onde é que arranjava? Era uma aventura, era incrível, não havia latas fabricadas com o intuito de pintar grafite, eram para pintar se calhar frigoríficos, carros, tinham fraca qualidade, francamente, tinham pouca quantidade, eram bem pequeninas, para fazeres um burner tinhas que comprar mesmo bué de latas, eram bem aguadas. Lembro-me de ser um bom cliente do Aqui. Do Aqui. Era o nosso dedicated da altura. Íamos comprar latas ao Aqui.
E acho que eram, não sei, chamavam-se Pluricor. Uhum. Yeah, acho que até eram nacionais. Yeah. Yeah. Mas dava para E grafitar. e a primeira loja oficial dedicada a material Ok. de greve, para ti, qual é que foi? A Big Punch. Yeah. A Big Punch, pronto, éramos amigos dos donos Uhum. e dissemos, aí, mandem vir latas boas da Alemanha. Eles mandaram vir a Sparvar Ok. e depois as Belton, Uhum. que eram fantásticas para pintar, eram mesmo latas para grafitar, e aí deu-se um grande salto na qualidade dos greves, porque aquilo era mesmo material próprio para a pintura. Yeah. Mas eu diria Big Punch, depois a Station também Yeah. investiu nisso, a Open Mind. Uhum. Agora há mais especializadas, eles vendiam, eram lojas de streetwear Yeah. e faziam-nos o favor de trazer latas também. Ok. Então quer dizer que a Big Punch, isto para mim é mesmo uma novidade, trazem as latas e começam a comercializar porque existe um contacto direto, não é, de writers com os donos e que dizem, pá, vocês têm essa loja, têm que mandar vir latas porque vão ter clientes grandes para nós vos comprar. pedimos. Ok. Porque eles importavam. Obrigado, man. Era lá que eu ia comprar as minhas latas. Né? Era para toda a gente. Era preciso para a gente chegar, para a gente seguir em frente. Tínhamos que ter latas e pronto, mesmo com as características e a variedade de cores, e isso tudo trouxe logo um progresso. Se eu estava aqui a pensar em várias coisas, especialmente pelos tempos que a gente está a atravessar, não é? Desta cena de Covid, e estamos assim um pouco mais afastados, alguns por escolha, outros que é mesmo obrigatório. E essa questão, não é, da arte feita por afetos, não é? Que é o que estamos a falar aqui, a cena das cruzes, dos cliques, como é que as pessoas se juntam, não é? E fazem arte em conjunto. Hoje em dia, como é que um gajo vai continuar a fazer a mesma coisa? É procurar uma coisa completamente diferente, é de usar isto como inspiração de pá, a vida continua e estamos aqui para fazer e continuar a fazer momentos como estes, não é? O que é que tu sentes em relação a isso? De a arte é para fazer em conjunto, é uma cena boa individual, pode ser os dois, ou é preciso mesmo este... Não sei se muda muito, porque temos que continuar a socializar, pode haver novas regras ou novos hábitos, mas eu acho que deve continuar, embora que o grafite mesmo seja um bocado privado, às tantas, nem que seja para ti ou para o teu crew. No fim, é um scene, né? São os vários cliques, ou os vários crews, fazemos um scene, mas acho que vai continuar. E pronto, cenas como esta, estás a ver, ajudam a dar um passo em frente, porque o pessoal pode influenciar-se, receber informação, decidir o que vai fazer a seguir, estás a ver, elevar-se ao nível que estão a ver. O tempo dirá, mas acho que sim, que vamos avançar todos juntos. Porque na história, né, temos esses percursos, de pessoal que se junta para fazer uma coisa que gosta, temos pessoal que viajava, há sempre alguém que vem de fora e que tem assim uma grande influência, a gente nem sabe de onde é que vem bem, né, e torna-se assim uma figura mitológica, mas se não fosse aquela peça, parecia que a coisa não ia acontecer. Há esta coisa de uma loja poder importar as coisas. Nós estamos aqui, estamos a filmar isto, mas, por exemplo, uma marca de rolos de fotografia, usada por cá, não tem rolos de fotografia mais, porque de repente houve ali uma cena que se passou mal em termos de importação e exportação, e não há. Estás a ver? Imagina agora não tens mais latas aqui, qual é a marca em Portugal que faz latas neste momento? Estás a ver? Não pintas. Simplesmente não pintas com latas, ou daquelas, ou voltamos para... Como é que era? Para o cola? Não. Policolor. É assim uma cena de... Não sei, ao mesmo tempo, acho que é de criar uma consciência em torno disso, né? Que é preciso viajar e que isto nos faz viajar. E que é preciso furar também, né? Continuar. E acho que, no fundo, esta forma de arte que sai um pouco do padrão, né? E daquilo que a gente possa
agarrar, porque não consegues agarrar, foi uma consciência, uma cena que surgiu, não é? Não dá mesmo. Que acho que continua, é aquilo que estávamos a falar há bocado lá fora, né? Como dar longevidade a isto, né? Não podes desaparecer do cenário sem deixar alguma coisa para alguém que quer fazer, não é? E acho que é a importância destes encontros também, mano. E acho que se tiveres alguma coisa para dizer, para além de pintar, o que é que dirias assim, neste sentido ao pessoal? Para além de pintarem, é como tu disseste, viajar, isso não é novidade para ninguém. Viajar enriquece, é uma das cenas na vida que temos que fazer e és sempre muito mais pobre, nem que seja, pronto, culturalmente ou psicologicamente, de experiência, estás a ver, se não viajares. Viajar, aconselho toda a gente a viajar o máximo que puder, também a serem positivos, estás a ver, seres negativo. Hoje em dia, positivo é negativo, né? Mas seres positivo na tua abordagem às cenas, estás a ver, não fazer nem por vingança, nem por maldade, nem por despeito. Isso é tudo cenas que só te vão fazer mal, estás a ver? O karma, acho por aí. As escusas de estás a ver, de tentar ser maldoso e não pensar que isto não te vai voltar, estás a ver? Então, o meu conselho ao pessoal seria mesmo isso, levar tudo assim com uma pitada de sal, mas ser super positivo e sorrir, estás a ver? E tentar fazer com que os outros sorriam mesmo. Com o greve, digo a mesma coisa, o pessoal é vândalo. Querem destruir ou querem vandalizar, pronto, às vezes estamos nesse espaço, a nossa cabeça, tá a ver? Mas eu sei que fazem isso, os writers e mesmo os vândalos, com o tempo começam a perceber, não, mas se as pessoas todas estão a ver isto, eu vou fazer melhor, tenho que fazer melhor. Ou então vou estar quieto, né? E isso vê-se. Mas acho que esta cena também é cultural, mano, porque, por exemplo, há bocado estava a falar que havia um francês e ele é que tinha mesmo filho de puto. Porque a cena francesa do greve é mesmo essa de bombing, que se lixa isso tudo de uma vez. Mas eles fartam-se de sorrir, estás a ver? É aquilo que nos traz de sorrir. Portanto, tudo bem. Mas é engraçado, não é? Essa cena. Uma coisa, sei que o início não, da cultura street e tudo mais não tem a ver com grafite. Continuas a andar de skate? Tens acompanhado aqui o panorama português com grandes nomes como o Gustavo Ribeiro e o outro gajo do Porto, Jorge Simões. O skate está no gênese de muitas cenas relacionadas à rua, até inclusive writers, né, ou graffiti. Sempre me influenciei muito. Eu andava de skate, durante bem anos andei de skate, de manhã à noite, só ia para casa comer, um verdadeiro skater, estás a ver? Pronto, os gráficos nos skates, o meu gosto pelo design vem muito daí. Daquela cultura toda, dos logotipos, dos desenhos e caraças. E já não ando de skate, parei de andar de skate há bem tempo. O que veio a seguir ao skate foi o grafite. Mas hoje já andou, mano, hoje já andou. Andei, eu não posso ver um skate. É um bocado isso. Pronto, é um bocado. O estilo de vida vem daí um bocado, estás a ver? Do skate. Mantemos aquela mentalidade. Foi o caminho que escolhemos, mais ou menos. Depois derivou em outras cenas. Curto bem skate, curto bem skaters. Vejo clipes no YouTube de skate, gosto de cenas bem gnarly, estás a ver? Gosto bué, houve aquela altura bué técnica, agora está outra vez bem burly, grandes handrails, gaps, curto bué ver isso. Gosto bué da explosão que houve
agora há ídolos de toda a parte do mundo, estás a ver? Não é bem só da América do Norte. Yeah. Inclusive há ídolos portugueses e eu adoro isso, estou bem orgulhoso deles, estás a ver? Porque no fundo eu sinto, são da minha cena, estás a ver? Aquilo é o meu tipo de people. Estás a ver? Adoro que eles tenham conseguido sucesso. Não é nada fácil, é crucial mesmo sacrificares-te e insistires. Estás no sítio certo, na hora certa, com os skills necessários, estás a ver? É preciso de bué de foco. E os portugueses que fizeram isso, estou orgulhoso, estou mesmo orgulhoso deles. Eu sabia que um dia isto ia acontecer. Já no meu tempo alguns skaters chegaram a altos níveis como o Ricardo. Boas pessoal, estamos aqui com o grande Ricardo Fonseca e ele... Quero mandar um abraço ao Zé Rui, continuo forte como sempre. Até já! Obrigado, Ricardo. Bem orgulhoso deles. Estou a ensinar a minha filha a andar de skate. Eu já praticamente sou do up-down. E há bem de raparigas agora no skate. Mulheres prós e tudo. Estou bem orgulhoso. Evoluiu bué. E tenho sempre os meus props mesmo. O skater para mim é o irmão logo. Realmente. Por acaso há uma cena que tu já falaste várias vezes durante o dia de hoje, mano, e houve uma que me bateu, que vou levar mesmo para casa. Tem a ver com essa questão do foco, mas tu falaste uma palavra que é interferência, mano. Estás a ver? E acho que é bem importante e cada vez mais percebermos qual é a interferência, estás a ver? O que é que não nos deixa às vezes manter o foco, não é? E obrigado só mesmo para te agradecer por a dica, porque vou estar assim mais atento a tentar perceber ainda melhor, porque isto veio à cabeça semana passada, mano. Eu fiquei naquela interferência, mas qual é que é a interferência? Na cena do fluxo, estás a ver? Como é que tu, não é? Há bocado chegou a hora do pitel. Não, para aí assim. Não. Tem que fazer o offline. Não era fazer o offline. Para chegares a algum lado no que tu pretendes fazer, tens que ter objetivos altos. Aponta logo para as estrelas. E tens de te concentrar. Né? Isto não vem logo e o pessoal aprende por trial, né? Por erro. E foi uma das coisas que eu aprendi. Tu, se queres fazer uma cena decente, tens que focar. Ou seja, tens que ter um plano e tens que seguir o plano. Claro que há alturas na vida que não é isso que importa. Importa divertir-te também com o que estás a fazer e não sei o quê. Mas quando tens uma mensagem mais contundente para espalhares o que queres transmitir, tens de te focar e não podes deixar o teu redor te perturbar. Principalmente se queres liderar de alguma forma. Né? Se estão-te a assistir, não podes te envolver muito. Não é ser egoísta, mas antes pelo contrário. Eu estou a fazer isso para vocês apreciarem, estás a ver? Então, também seria divertido eu me envolver com os espectadores, estás a ver? Fumar, beber ou fazer pausas. Não, mas eu na verdade estou a fazer a performance, tens que focar em tudo mesmo. Ou andar de skate, ou fazer grafite, ou no trabalho. Estás a ver? Se o teu patrão está-te a ver, man, foca-te, estás a ver? Faz com que ele comece a admirar, com que ele comece a perceber o esforço que tu fazes e o foco que tu tens naquilo. É bem importante. Uma dica bacana o KRS-One mandou, que acho que vai mesmo ao ponto que estavas a dizer do aiming down to the stars, é a cena do star, né? Mas também da consistência e da concentração. Então o gajo diz rock star e o gajo depois não explica, só diz rock star. Estás a ver? Fica ali, mas é mesmo isso, mano. A tua dimensão, né? De consistência, integridade, porque tens ali uma competência, tens responsabilidade, né? Então esse teu lugar, não é? Que é preciso estares ali e concentra, não é? É a mesma cena. É uma analogia perfeita. Tens de estar concentrado mesmo. Para chegares à estrela. Portanto, dispersas, já pode ser vai ser só ligar só o cabo e não sei o quê, mas tens essa cena. Boa.
Solta aí. Pá, é uma curiosidade, porque a certa altura, mesmo quando eu estava a ver mais o teu nome aí, veio-me outro nome que era o outro Obey. E eu até pensei, olha, afinal o Obey é português. Por uns momentos fica aquele Obey que está a fazer aquele trabalho. Tu alguma vez pensaste nisso? Pensaste em mudar de nome? Essa questão envolveu alguma coisa de identidade ou com a tua, estás a ver? Estás a falar do Fairy Shepherd? Sim, exatamente. Não, man, eu quando comecei a pintar Obey não fazia a mínima ideia, ou nunca tinha ouvido falar de Fairy Shepherd, nem de Obey, nem de Giant, de Andre Has a Posse, nada disso. Eu era um gajo bem curioso, provavelmente muito à frente do resto do pessoal, enquanto à informação que me chegava. Como eu disse, eu andava de skate, bué de cenas vêm da Califórnia, daqueles lados de São Francisco, de onde vem o Fairy Shepherd, e nunca tinha ouvido falar. Nem me influenciou minimamente. Pronto, isto sem eu me querer desculpar. Comecei a escrever Obey por inspiração minha, estás a ver? Devido a outros fatores. Outra influência, outra fonte de inspiração, que foi um filme do John Carpenter, que é They Live. Okay. Nesse filme, já falei disto muitas vezes, o personagem encontra uns óculos, tipo, que dá para ver em 3 dimensões, mas ele quando os põe consegue ver o subliminal das mensagens. Nos billboards, na televisão, uma lata de Coca-Cola, estás a ver, drink, sugar, coke, real coke, estás a ver, nos billboards dizia buy, dizia obey, quando ele punha os óculos, eu vi isto, era puto, tipo na RTP2, à noite, escondido, graças, minha mãe tinha ido dormir, o meu pai desobedeceste, tinha ido para o bar, e eu a ver, e fiquei com aquilo no meu subconsciente e escrevi isso muitos anos depois. O Fairy Shepherd eu conheci-o pessoalmente através do Vils, ele expôs aqui em Lisboa, e o Vils disse, tens que vir e tens que o conhecer. Levou-me lá ao backstage da exposição e apresentou-nos, estás a ver? E ele viu assim para mim e eu disse-lhe logo, I bombed it. E ele assim, yes! É um gajo formidável, incrível, um gajo mesmo muito à frente. Gostei bem de o conhecer, falamos um bocadinho, tiramos umas fotos e pronto, eu não vou dizer que ele me deu o seu aval ou que eu precisava do aval porque ele percebeu também, não. Isto também é um Obey, estás a ver? Essa cena, mano, eu acho isso bem da louco, mano, mesmo, porque é mesmo isso que estava a falar há bocado também com a tua irmã, dessa cena de não tem que ser diferente, não é? Na sua gente, mas a apresentação, mano, aquilo que tu pegas e fazes com aquilo, não é? É mesmo bem da louco. Escrevemos a mesma coisa, mas o nosso approach, né? A maneira como abordamos a cena é completamente diferente. Mas acima de tudo, ambos com a mensagem de abrir a mente para deixem de obedecer, ao fim e ao cabo é isso, não é? É obey, mas é seguir aquele trilho, não é? Dos carneirinhos que vão atrás sempre daquilo que a sociedade nos está a pôr, e ao fim e ao cabo esse obey, e o obey do californiano, não é? Acaba por ser, do Shepherd, acaba por ser essa a mensagem, não é? A dele também. Obedeçam, mas aquilo é um abanão do género, deixem de obedecer, não é? Um bocado. Ou seja, é mostrar-vos o óbvio. Falando do Vils, tenho uma pergunta aqui na manga, mas tenho que ir buscar a minha cábula porque eu gostava de ler aqui uma coisa. Então, a minha cábula diz assim: We are the children of concrete steel. Tudo é cíclico, a vida segue um comportamento linear, mas no tempo deparamos-nos com o retorno de comportamentos e vivências e tudo à volta a acontecer como já tinha acontecido. Isto era o texto que tinhas na participação que fizeste este ano no é a memória descritiva, Okay. É a descrição da peça. Queres falar mais sobre a tua intervenção, porque eu sigo o teu trabalho há muito tempo e acredito que muitos também se tenham questionado com a tua representação no Iminente e o estilo que tens vindo a desenvolver ao longo destes anos. Eu fiquei tipo, uau, isto é completamente diferente daquilo que ele faz, mano.
Então, qual é que foi essa mensagem? O que é que te levou a fazer aquele projeto? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Ok. Antes de ter participado, eu e o Vils, pá, aí um mês antes, começamos tipo, a trocar mensagens, estás a ver? Ele mandava mensagem, então, o que é que andas a fazer? Andas a criar, estás a ver? Como é que está o teu processo criativo? Estás bloqueado? Não tenho visto cenas. Tens cenas para a minha coleção? Tens uma cena para mim? E eu respondia-lhe, mano, eu estou sempre a criar, dentro dos limites, tenho algumas responsabilidades, mas estou sempre a bolar cenas, mas não tenho nada palpável, estás a dizer? Não te posso passar um canvas ou uma cena assim, mas posso trabalhar nisso para ti. E ele, ok. E passado tipo uma semana recebi o convite formal da organização do Iminente para participar. E eu, ok, é a maneira do Vils, tipo, ver uma cena palpável, fazer acontecer as tais ideias que eu estava a dizer que tinha. Convidou-me, deu-me as condições, estás a ver, deu-me o espaço para expor, deu-me o público, deu-me tudo, né? Ele, pronto, queria ver as tais ideias que eu estava a falar. E pá, foi muito bom. E é um bocado, a memória descritiva vem um bocado disso, tudo é cíclico, não é? É um bocado de déjà vu de eu estar de novo no Iminente, já participei 2 vezes, mas depois de cada participação nunca me esforcei muito para me expor mais, estás a ver? Porque o Iminente é uma catapulta para bem de artistas visuais e até músicos que participam. Dali podes pegar, olha, participei no Iminente, estive ali exposto, vou estás a ver, desenvolver aqui contactos, vou expor mais, vou continuar, manter o meu nome quente. Muitos fazem isso, eu nunca fiz, porque não é bem esse o caminho que eu quero seguir. Eu quero que seja mais uma cena de culto, pronto, uma cena mais específica, estás a ver? E fico por aí, um bocado. E pronto, tudo é cíclico. Lá estava eu outra vez, estás a ver? Mesmo sem o interesse, e sem tentar, e sem ter feito isso, eu segui, como diz aí, a vida continua com um comportamento linear, segui a minha vida, normal, de uma pessoa normal, com um hobby pouco normal, né? O grafite. Mas continuei por aí, sem grandes intenções de chamar muito mais atenção, mas quando tu tens uma personalidade e um caráter e tens pessoas que reconhecem isso em ti e depois sondam e dizem, não, ele continua o mesmo, eu posso contar com a pessoa que eu julgo ele ser porque ainda é, estás a ver? A essência está lá. A parte em que eu me refiro que as coisas voltam a acontecer como aconteceram antes. Porque tu revelas o caráter, tens aquele comportamento linear, mas o que aconteceu antes positivo volta a acontecer outra vez porque não mudas. Não mudas. Tens isso dentro de ti. É um ti. ciclo, um ciclo, um círculo, como quiseres chamar. E é um bocado isso o que a memória descritiva diz. Ok. Quanto ao título, We are the children of concrete and steel. Nós somos as crianças do concreto e do aço. Eu tinha uma ideia, quando eles me propuseram para eu expor ali, mostrar uma parede, eu disse, isto é enorme, man, isto é enorme. Aquilo era 37 metros por 4. O que é que eu vou fazer aqui? Pensei assim, vou fazer uma retrospectiva da minha carreira como writer. Vou pôr os meus nomes principais, as cenas mais icónicas que eu fiz, mas com um twist. Vou reformulá-los, estás a ver? Isto seria fantástico para uma ala dura do greve, estás a ver? Ou para o pessoal que seguiu o greve que eu fiz, pronto, iam ter ali exposto as cenas todas, reformuladas, estás a ver? Novas, tinha isso tudo pronto. Depois estava a ver cenas para me inspirar.
E vi para aí pela milésima vez o filme Wild Style. Ok. Yeah, em que, pronto, não sei se já viste, já viram com certeza. E o Zorro, né, que era o Lee, foi convidado para fazer um gref numa jam de hip-hop em Nova York. Aquilo é nos anos 70, em Nova York. Ele é convidado para fazer e depois ele está a ter problemas e pergunta à namorada, à Lady Pink: pá, estou a ter problemas em enquadrar o Zorro no palco e não sei o quê. E ela, pá, manda vir com o egg dele, estás a ver? Tipo, pá, isto não é sobre ti, meu. Isto vem rappers de toda a Nova York, DJs, b-boys, o público é fã de todas as vertentes do hip-hop. Lá estás tu a querer fazer um Zorro. Estás a ver? Isto não é um comboio. Não é mais uma cena para teres fama, para pôr o teu nome up. Porque ele era mesmo um writer, estás a ver? Isto não é sobre ti, estás a ver? I'm trying to paint this figure in the middle and it's not even coming out right. I already got like the hands like on the side, like the hands of doom. They're like representing the city and the environment around this artist, right? And what I'm trying to draw is the artist in the middle, and he's like painting all by himself in his own world and whatnot. He don't care about nobody around him, and that's what the hands are, everybody around him. Yeah, who is this character? That's Zorro, right? That's you. Who told you? Who gave you that idea? Come on, man, I've been knowing for a long time that was you. It's ridiculous. You just didn't trust me. You didn't tell me about them things, so I'm gonna tell you now. I'm also gonna tell you I don't like your mural. I don't like the idea. Just get out of here. I don't care. No, hell no. I'm just telling you the truth, all right? Zorro this, Zorro that. We don't want to hear about it. You're only worried about Zorro. Concentrate on what the whole thing is about. It's a jam. Rappers are gonna be coming down. They're gonna be the stars of this thing, not you. E pronto, ele aí teve uma epifania. Tipo, ela tem razão. E foi um bocado isso que me levou a trocar de ideias, a mudar de ideias. Eu disse, ela tem razão. Isto não é sobre mim, tá? Porque é que eu vou fazer uma retrospectiva da minha carreira quando isto é sobre nós? É sobre o pessoal que há 2 anos que não podiam sair por causa de restrições, confinamentos, estás a ver? E finalmente tinham um festival para ir, estavam cheios de vontade de entrar no evento, estás a ver? Pessoal que não mudou durante aquele tempo todo, continuavam a ser hip-hop, continuavam, estás a ver? Tiveram 2 anos para mudarem de ideias, para a lavagem cerebral era a gente tornar-se mais limpos, ou algo do género, estás a ver? Nós decidimos, não, vou continuar a ser o mesmo, mas melhor. Mesmo, na mesma tolerante, na mesma diferente, na mesma street, na mesma hip-hop, whatever. Aquilo é sobre nós, sobre essas pessoas, estás a ver? Então eu mudei de ideias, já. E nós, quem nós somos? Nós somos as crianças do concreto e do aço. É quem nós somos. Aquilo é um cartão de identidade, estás a ver? Quem entrasse ali e pudesse decifrar aquilo, és tu, estás a ver? Ou somos nós. Somos nós das metrópoles, dos centros urbanos, dos prédios, das autoestradas cheias de carros, das linhas de comboio, dos centros comerciais. We are the children of concrete and steel. Boa, mano. Valeu. Tenho aqui uma pequena surpresa, infelizmente ele não pode estar presente, mas o Kev, convidado do primeiro episódio, ele disse que exatamente a pessoa que gostava de ver aqui eras tu. E quem eu gostava mesmo de ver aqui, pá, a pessoa que me fez pintar mesmo mais a sério, que foi o Case One, neste momento ao Bay, era a pessoa que eu mais gostava de ver aqui. E eu lancei então um desafio ao Kev, que era dele soltar uma pergunta que gostasse de ver respondida por ti. Então ele mandou-me
essa mensagem, vou aqui à minha cábula e a pergunta é: foste e continuas a ser uma grande inspiração para muitos writers e ajudaste a definir muito do estilo e a maneira de estar do Gref em Portugal. Como é que sentes isso? Esse peso, essa responsabilidade? Sinto bem da responsabilidade. Eu agradeço ao Cap as palavras dele no fim do episódio em que ele participou. Eu vi, fiquei bem lisonjeado. Ele sempre teve à nossa volta. Ele é uma pedra importante no movimento do Gref. Ele fez muito pelo Gref, continua a fazer. E agradeço as palavras dele e a consideração dele, e é mútuo. Em resposta à pergunta dele, sim, bem da responsabilidade, e é por isso que eu estou aqui. Eu tiro tempo das minhas cenas, porque já tenho bem das responsabilidades. Sou uma pessoa resolvida, estás a ver? Não tenho problemas com ninguém, nem de falar livremente. E sinto bem da responsabilidade, é por isso que eu estou aqui. Para o pessoal do Gref, que eu inspirei, e para os que eu possa vir a inspirar, saberem que tem uma pessoa que esteve desde o início e que continua envolvido. Faço o meu pequeno contributo de vez em quando, cenas como estas. Eu pinto para o meu belo prazer quando me apetece. É sempre uma surpresa para o pessoal encontrar uma peça minha num sítio. E enquanto eu puder, vou manter as coisas nesse nível. Vou continuar presente, vou continuar a pintar, vou continuar a tentar melhorar e mostrar ao pessoal até o quão longe podemos ir. Eu sei que não sou o único, há bem de pioneiros que ainda andam aí a pintar, mas é isso, o props do pessoal é bem importante para mim, e é por isso que eu continuo aqui. Okay. Porque o pessoal não é que precise de mim, mas insistem que eu esteja presente, e isso dá uma força de estar presente. Não vou virar as costas ao pessoal. Obrigado. Mesmo. E já agora, quem é que gostavas tu de ver aqui? Eu gostava de ver aqui o Bunny. O Bunny, ou Chá, ou o Babac, um dos estrangeiros, né, que fizeram isto crescer connosco, que nos ajudaram a crescer. Um deles acho que era de valor ter aqui. Boa. Vamos ver se conseguimos trazer um desses três, se não os três. Fica aí o desafio. Obrigado. Boa sorte. Outra pergunta que tenho aqui para te fazer tem a ver com o facto de existirem spots na cidade, nomeadamente em Lisboa, que eu acho que tu consideravas como sendo teus. Lembro-me ali de um retângulo típico, mesmo mítico, aliás, ali em frente à estação de Belém, assim como o Hall of Fame de Algés, que já falámos também noutros episódios, mas ter ficado horas e horas a ver-te fazer aquele Gref com o carrinho de compras top. Quais é que são esses spots que para ti eram identificados? Não, este é o meu spot. O meu spot era a linha de Cascais, principalmente a parte que pertence a Lisboa, que é de Algés ao Caixo de Dré. Esse era o meu spot. Qualquer espaço novo que aparecesse ali, era de esperar que eu atingisse mais cedo ou mais tarde. Se tu atingisses antes de mim, eu ficava puto. Eu dizia, era o meu spot. Ainda não atingi porque fui pintar na pontilha. Estás a ver, as três latas todas. Havia pouco de santeria. Mas eu ia pintar aquelas chapas novas mesmo. Hoje em dia, muito pouco tempo depois disso, eu percebi que não pode ser. Tinha esses spots, que eram bem difíceis de pintar, ninguém se atrevia e eu conquistei-os. Mais tarde, com os comboios, os subs, já é mais difícil. Tá? Nós tínhamos spots que nós inauguramos e, passado
alguns rolos, estás a ver, de o pessoal ver o teu triunfo a passar na linha. Os outros bombers percebiam onde é que era feito, se era possível, se não era possível, e esses spots já não conseguias segurar, estás a ver? O pessoal ia pintar neles. Então a gente começou a desistir de chamá-los nossos spots. Mas quais é que eram? Eu referi aquele retângulo em frente à estação de Belém, Hall of Fame de Algés. Que mais sítios é que especificamente é que consideravas como sendo teus? Sim, como eu disse, um bocado da linha era mais ou menos o meu spot, ali, a linha, um bocado. Aquele bocado era meu, mais ou menos o melhor spot que aparecesse ali, deixa ficar aquilo para eu pintar. Ok. Mas, como tu dizes, esse retângulo por trás da estação de Belém, ninguém se atrevia a pintar, até o dia em que eu decidi, não, eu vou pintar ali. E fiz uma peça de qualidade e provei que se podia estar ali a pintar. Claro que eu não vou dizer a que horas ou de que maneira que eu pintei aquilo. Fiz com um character, fiz... Aquilo era um Hall of Fame autêntico. Full color, estás a ver? Então, e aí eu considerava o meu spot. Então eu conquistei este spot. Tu nem me vais carroçar, nem se derem o buff, não vais lá tu logo fazer a tua cena. Espera que eu vou lá e eu renovo aquela merda. Okay. Era um bocado assim, esse spot, tens razão, onde eu fizesse um banner, eu também não gostava que pintassem por cima, ou mesmo que, digamos que o dono pintou, pá, eu esperava que tu não pintasses lá. Yeah? E já era um bocado subentendia-se isso. Sim. Eu pintei, deram o buff, eu vou pintar outra vez, estás a ver? Entretanto é um grande spot, não queria que ninguém fosse lá. Era um bocado subentendido e ninguém ia, na verdade. Mas esses dois sítios, sim, eu considerava meus. Tinha mais alguns, como nas Amoreiras, no Hall of Fame das Amoreiras. Pouco mais, pouco mais. Tu não podes considerar um spot teu, a não ser que o teu grefo esteja lá. Depois dele ser bafado, está aberto a toda a gente, acho eu. Já não se pode. Naquele tempo ainda insistíamos um bocadinho. Esse conceito. Também, pouco tempo depois, para evitar guerras e problemas. O meu já lá esteve, há milhões de spots, posso pintar noutro sítio e tu pintas. Mas agora surgiu uma questão. Tu consideras abafado quando alguém vai lá e pinta e faz uma cena, ou quando é melhor? Estás a ver? Isso é subjetivo, é sempre uma das grandes questões do grefo, estás a ver? Às vezes, digamos que um gajo com menos habilidade pintou um bom spot. Ele não pode esperar que a gente deixe aquilo lá 1 ano, 2 anos, estás a ver? Se tu podes pintar melhor e é um bom spot, eu provavelmente vou-te dar o buff, eu vou-te crossar. Sem necessidade de entrarmos em conflito. Tens que perceber isso, meu. Vai pintar noutro sítio, pinta noutro sítio, meu. Isto, pintaste aqui, é geralmente um gajo dá-lhe um tempo e depois vai por cima, sabe, sem maldade e sem necessidade de... não é... Eu, pelo menos, é para defendo melhorar. essa ideologia. Sim, muita gente, muitos writers até hoje em dia, ninguém toque, estás a ver? Porque eu acho que isso veio um bocado do nosso tempo, foi o que nós incutimos, estás a ver? Mas as nossas cenas tinham qualidade, meu. Eu não admitia que ninguém me crossasse, estás a ver? Dava sempre guerra. Mas hoje uma pessoa, um writer com menos habilidade não pode se pôr no lugar de um writer com bela qualidade, que não admite que lhe crossem. Se foste ali tentar fazer um grefo e é o melhor que tu consegues fazer e que não queres, mas venha um gajo com mais potencial e pinte uma cena mais decente, porque isto no fundo é mostrar ao público do que é que nós somos capazes, estás a ver? E se somos capazes melhor do que aquilo, alguém que faça melhor que aquilo. E o crossado que não se ofenda, porque estamos a fazer para o geral, para o cine, para ser mais tolerado, para mostrar o que a gente vale, enfim. Mas existe muito essa ideia, mal sejam tocados, vão lá, rabiscam tudo e coisa.
Mas isso é a natureza humana, não é? O despeito, ou o incómodo de ser estás a ver, de ser impedido daquela afirmação. Pronto, enfim. Uma pergunta, e é uma pergunta que é feita desta forma a todos os convidados. Qual é a diferença que tu vês entre grafite, street art e pinturas decorativas? Grafite, street art, pinturas decorativas. É tudo diferente. Okay. Yeah. Por isso é que tem nomes diferentes. Okay. O grafite tem história, tem regras, é pioneiro. Esses spin-offs de grafite tipo street art é um spin-off de grafite. Estás a ver? Pronto. É uma pessoa com talento, uma pessoa como nós tem interesse, gosto, amor à arte visual, estás a ver? Ao desenho, mas não foi conquistado pelo grafite como nós, estás a ver? Mas gosta do veículo, gosta de expor nas ruas, gosta da exposição que aquilo dá, estás a ver? Digo eu, né? Tem muito valor, mesmo. Eu gosto de street art, mas pintar mais uma cara de uma mulher é um bocado exagero. Podes dizer, o grafite também é mais letras, mas não, é muito mais que isso. E o terceiro exemplo que tu dizias era o... Pinturas decorativas. Pinturas decorativas. Pode ser, eu não vou dizer que isso já tem tanto a ver com grafite, mas podes decorar com grafite. Hoje em dia a arte é muito pop, né? É muito contemporâneo, moderno, contemporâneo, que extrai sempre bué do grafite, porque o grafite é o mais urbano possível, é o mais, estás a ver, é o mais pop possível, é o mais novo possível. Embora que nasceu para aí nos anos 70 ou nos anos 80, é como o hip hop, o rap também, estás a ver, a música teve que mesclar um bocado com o rap, porque era a nova expressão, é a nova maneira de... Não vais só cantar, também vais escrever em prosa e vais recitar aquilo de outro, estás a ver? Teve que se englobar na música. E a arte é a mesma coisa, tiveram que englobar as nossas cores berrantes, a nossa atitude street. E a arte decorativa tem que ter um bocado de grafite-esque, estás a ver, para ser nova, para ser moderna. Isto tudo vem do grafite, na verdade. Estás a ver, na postura do grafite. O street art é o que se aproxima mais. Não lhe vou chamar uma vertente do grafite, mas eu não sei, uma vertente da arte nova, estás a ver? Da arte pop ou urbana, mas são todos diferentes. Eu nunca ouvi falar em pintura decorativa. Isso é o quê? Ao fim e ao cabo, se calhar até é uma designação que eu lhe dou para a diferença entre o que é o grafite, em que eu vejo algo muito identificado com a pintura de letras, o street art, e depois dentro do grafite tens o bombing, o Hall of Fame, onde podes ter characters e tudo, não é? Dentro desses conceitos. O street art, onde já existe uma aglomeração de outras técnicas utilizando a lata de spray, e tens stencils, tens depois as colagens, stickers, não é? E outro tipo de instalações dentro da cena de arte de rua. E a pintura decorativa é aquilo que eu acho que nos últimos anos começou a assistir muito, das empenas em que acabam por ser pintadas não por artistas relacionados com a cultura de grafite, mas pintores
ou artistas relacionados com a pintura de arte visual, em que se calhar nem sequer existe uma lata de spray que serviu para pintar aquela parede. É tudo a trinchas, é tudo a rolos, onde tens uma imagem projetada num trabalho que fizeste em computador, tudo a nível informático, e chegas ali e vais projetar um conceito de uma imagem sem sequer estás a fazer a representação pura de letras, ou utilizares a técnica, não é, que o aerossol te permite, percebes? E é um bocadinho esta a grande diferença que eu acabo por fazer. E há aquela questão também, mas tu vês, ou vocês veem o grafite como street art? Porque street art não é grafite, mas será grafite e street art? Pode ser. É street art na gênese, não é? Porque é arte nas ruas. Mas não como é eu disse, as ruas eram a nossa galeria. E estes artistas novos, que não foram 100% conquistados pelo grefo, mas há pontos do grefo em que eles estão bastante interessados, principalmente na nossa galeria, que é as ruas. Eles querem expor na nossa galeria, estás a ver? O que é admissível, normal e aceitável, mas não é grafite. Eu acho que não é um writer. Mano, queres acrescentar aí alguma coisa para concluirmos? Está feito. Está feito aqui? Acho que é mesmo isso. Eu acho que sim, mano. Acho que sim. Mano, obrigado, man. Prazer, man, enorme, man. E obrigado pela tua disponibilidade e por ter estado aqui a contribuir para criar este registro e que fique para o futuro e para futuras gerações perceberem quem é que foram exatamente os pioneiros e os responsáveis por isto que chamamos de grafite, mais uma vez. Valeu. Isto é pela cultura. Estamos juntos. Mano Biru, obrigado também pela tua disponibilidade, mano. Obrigado pelos beats. Estamos aí. Até à próxima, pessoal. Saúde.